Programa Linha do Tempo. Um oferecimento Digma Facilities. Compromisso é responsabilidade. O programa Linha do Tempo está no ar. E hoje o nosso convidado é Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho. Pouca gente conhece, mas quando eu digo que o nosso entrevistado hoje é Cariê, aí todo mundo conhece. Muito obrigada, viu, Cariê? Foi não. Por nos receber. Gosto, muito prazer. Agora a gente já vai apresentar você melhor. Apesar de você ser uma pessoa muito conhecida, vamos dar algumas informações da sua vida para que o nosso público possa te conhecer ainda melhor. Cariê tem hoje 79 anos, é formado, é graduado em Direito, nasceu no Rio de Janeiro, mas por recomendação médica, porque é um capixaba convicto. Teve a sua primeira experiência profissional atendendo, trabalhando no Poder Público Federal, no primeiro momento. No segundo momento, no Poder Público Estadual, juntamente com seu pai. No segundo mandato do seu pai, que foi entre os anos de 59 e 62, você ficou lá por quase 4 anos, não é isso, Cariê? Isso. Depois, em seguida, em 63, você foi para a iniciativa privada, e na iniciativa privada você foi logo empresário, e uma série de coincidências, de coisas boas aconteceram naquele momento que te levou ao setor imobiliário da construção civil, com incorporadora, com uma obra em Guarapari, e comunicação, Agência Eldorado. Você foi um dos fundadores da Eldorado. Isso. Em 1963, você recebe um convite do seu tio para, juntamente com ele, gerir o jornal A Gazeta. E aí você ficou no jornal A Gazeta por 38 anos, certo? Jornal e depois virou rede, também, né? Que aí o jornal virou a rede, a maior rede de comunicação do Estado do Espírito Santo, que é a Rede Gazeta. Em 2001, você se aposentou, passou a direção geral para o seu filho, para o café, e aí você escreveu 5 livros, editou um CD e agora administra os negócios da família, mais na área rural. A fazenda cuida dos negócios que são um pouco mais tranquilos, você diria que sim? Desde 64. A fazenda desde 64. 64. Com toda essa atividade que você teve, seja no poder público, seja na iniciativa privada, você também sempre foi um apreciador, uma pessoa muito voltada para a música, principalmente para a Bossa Nova. Isso. Acompanhou os movimentos da Bossa Nova, a formação da Bossa Nova, acompanhei muito de perto. Muito de perto. A sua infância, Cariê, foi em Vitória, né? Você, como a gente falou no princípio, você por recomendação médica, você nasceu no Rio, mas o seu negócio, você é um capixaba convicto mesmo, sua infância foi aqui, você curtiu muito, né? Curti. E me lembro com saudade dos tempos em que eu, Nenel e mais alguns amigos íamos catar budigão na praia. Você talvez não sabe o que é budigão. Budigão é uma conchinha que você tirando, ela tem um amarelinho, você faz arroz de budigão. Delícia. Pescar siri, aqui tinha muito siri. Eu pescava siri, jogava pelada. E tênis, que ele jogava, eu ficava olhando porque eu não sabia jogar. Muito bom, tocar violão na beira da praia. Eu diria que ainda na infância, porque aos 12 anos, né, ainda, né, infância, já entrando na pré-adolescência, o seu pai foi o primeiro mandato do seu pai ao governo do estado. Como foi ser filho do governador? Isso interferiu na sua vida, no seu dia a dia? Olha, eu sempre tive muita preocupação em não misturar as coisas, né? Principalmente em não prevalecer de uma situação que é um status temporário, que é passageiro. Então, se você se acostuma com aquilo, fica depois perdendo alguma coisa. Então, eu sempre tive desde criança que eu tenho esse senso de contenção, né? Então, não influenciou nada. Naquela fase, nada. Nada. A única coisa que que fizeram, mas contra a minha vontade, foi me fazer porta-bandeira do colégio salesiano. Isso porque você era o filho do governador? Do estado. Provavelmente porque eu era filho do governador. Você, ainda nessa idade, 13, 14 anos, você já era um apreciador da música. Você escreveu sua primeira composição nessa fase, né? Foi. Como é que foi? Chopana de Sapê. Eu fiz para uma moça que já naquele tempo era minha, assim, eu apreciava ela, me apreciava. Fomos namorados, depois ficamos noivos e infelizmente o destino
não chegou a nos unir. Como é que foi o seu encontro com a Bossa Nova? Eu tinha vários caminhos para chegar à Bossa Nova. O Menescal, que é um capixaba, e que é hoje, até hoje, um dos papas da Bossa Nova. Depois me fiz amigo de um cidadão chamado Nilton Mendonça, que foi o primeiro parceiro de Tom Jobim. Eu era muito amigo dele. Chegamos a uma amizade tão grande que ele me deu um filho para eu batizar e botou o nome de Fernando em minha homenagem. E o Nilton Mendonça era um cara fantástico e um grande compositor, não só de letra, como também de melodia, né? Foi o primeiro passão de tom, tem músicas lindas. Eu cantava na boate em que ele tocava piano. Então ele tinha inicialmente um olhar assim feio para mim, eu achava que ele parecia com um cachorro bulldog, tinha uma cara feia. Aí um dia eu tomei coragem, cheguei perto dele e disse assim, eu queria dar uma canjinha, pode ser? Disse, o que você quer cantar? Aí eu comecei a cantarolar para ele a música que eu queria. Aí cantei a música no tom que ele escolheu lá, que era o tom que eu estava cantando. E quando terminou, eu disse assim, você sabe quem é essa música? Sei, é de Nilton Mendonça e Fernando Lobo. Você conhece Nilton Mendonça? Não, sou eu. Muito prazer. Aí ficou essa amizade incrível. Então, Sérgio Ricardo, eu era muito... Silvinha Teles queria até que eu cantasse profissionalmente. Ela queria que você gravasse um disco, né? E outros, muita gente. Muita gente. E isso interessante porque, na verdade, todo esse seu encontro com a Bossa Nova, você ainda não estava no Rio, você morava aqui no Espírito Santo, porque você foi fazer Direito no Rio de Janeiro. No que diz respeito à minha amizade a Menescal e ao Mendonça, que foram os dois, e Sérgio Ricardo, já estava, eu no morava Rio de Janeiro, lá. sim. Depois eu continuei, digamos que frequentando o Rio com as minhas viagens a serviço do Estado, né? Uhum. Arranjei uma namorada lá, fiquei muito ligado a ela, então ia muito. O Direito? Não, o Direito é uma coisa linda, entendeu? Eu gostei muito, mas na teoria, na prática, a gente se desilude um pouco com as coisas que acontecem. Eu entendia o Direito, no meu caso, como uma vala comum dos caras que não tinham uma vocação muito expressa. Eu não tinha vocação para nada expressamente, entendeu? Então, Sério, escolhi o Direito, que achei que era a maneira mais fácil de eu arranjar um canudo e um anel, que eu achava que tinha que ter. Achava que... Meu pai não achava isso. Meu pai me sugeria a Fundação Getúlio Vargas para fazer administração. Sempre falou isso. Não impunha nada, mas ele sempre me aconselhou isso. E aí, você, ainda no Rio, começou a sua primeira atividade profissional, como a gente falou aqui no início da apresentação, que foi no Poder Público Federal. Você teve alguns cargos, né? Eu tive uma experiência muito rápida de 2 meses numa empresa que fabricava ladrilhos, azulejos. Lá no Rio mesmo? Lá no Rio, era do meu cunhado, entendeu? Mas aí não fiquei satisfeito, aí saí. Em seguida fui convidado pelo Dr. Eurico, que era ministro da Justiça, para ser assessor dele. Então eu fui ser oficial de gabinete dele. Fiquei lá uns 4 ou 5 meses, aí fui para atender um convite do Dr. Napoleão Fontinelli, para o Serviço Social Rural, que hoje se chama INCRA, né? Foi transformado no INCRA. Foi bom esse tempo no Poder Público Federal? Muito bom, muito bom. Aí você traz toda essa experiência que você adquiriu no Rio de Janeiro, no Poder Público Federal. É importante que a gente diga que o seu pai foi senador por 2 mandatos, deputado federal por 2 mandatos e governador do Estado do Espírito Santo por 2 mandatos. No segundo mandato, que foi exatamente de 58 a 62, você esteve ao lado dele. Você retorna para Vitória e vai trabalhar diretamente com seu pai. E essa experiência, como é que foi? Você trouxe tudo aquilo que você aprendeu, todo aquele conhecimento, os laços que você fez, os relacionamentos que você fez no Rio de Janeiro, no caso, no governo federal, para o Espírito Santo? Naquela época, obviamente, a gente estava mais atento do que eu estou hoje, é claro, ao que estava acontecendo a nível nacional e a nível dos demais estados. Então, a função minha, principal, em primeiro lugar, era realmente não deixar a peteca cair, ver o que estava acontecendo de novo nos outros estados e assumir uma situação local aqui. Foi isso que foi feito de mais importante. Na época foi. Esses 4 anos, eu li
um depoimento seu, dizendo que você ficou muito aliviado quando o seu pai renunciou, quando acabou aquele período lá de gestão, né, da sua assessoria direta ao governador, que era seu pai. Mas foi rico? Foi uma experiência boa? Ou você saiu de lá, assim, tendo uma certeza, poder público não é o meu negócio? A experiência que eu tive lá foi muito enriquecedora. Então, pude, digamos, ter uma noção de como é que se governa um povo, né? Isso eu não aprendi, mas eu observei e passei a saber, né? Mas eu acho que eu soube demais e que aí, exatamente, foi uma dose muito grande. E eu decidi, não neste momento, mas eu continuei hesitando até os anos 70, se eu deveria ou não ingressar na área política, né? E hoje eu não me arrependo de não ter ingressado. Certo. Não é por nada, mas não seria bem sucedido. Não seria bem sucedido. E eu me considero bem sucedido nas coisas que eu fiz, né? Sim. Então, sem uma exaltação, foi uma escolha correta. A consciência está tranquila, né? Eu acho que sim. No ano seguinte, você abre o seu primeiro negócio, que foi em 63. E essa experiência você vai contar pra gente no próximo bloco. Sim. Ok? Tudo bem. E a gente deixa o convite para que você continue aqui com a gente, viu? Até já. Hoje o programa Linha do Tempo tem a satisfação de entrevistar a Cariê Lindenberg. E no bloco anterior a gente falava das suas experiências no poder público e agora a gente fala da sua empreitada e do seu início de carreira na iniciativa privada como empresário. Esse início foi muito difícil? Nessa época, em 1964, eu acumulava as minhas funções nas empresas de construção civil e engenharia, e ao mesmo tempo eu dava uma ajuda ao Eugênio na Gazeta. Sim. Eu achei melhor me afastar um pouco do jornal nesse período, porque eu era muito amigo do João Goulart, que era o presidente deposto, e estava em conflito de consciência em relação ao que estava acontecendo, porque na verdade eu tinha ele na melhor conta possível, e tenho até hoje, mas ao mesmo tempo eu achava que ele estava deixando o país se enveredar por um mau caminho. E obviamente isso dá um conflito ideológico na gente, né? E o melhor que eu fiz foi ir embora para o Rio e ficar lá. Casualmente conheci um cara no Rio chamado Oswaldo Arlindo Zaremba. E ele, por razões que eu até hoje não sei exatamente, me deu de presente um manual de como fazer um shopping. E me levou para ver o primeiro shopping que ele estava fazendo em Niterói, que é uma coisa lindíssima. E eu liguei para o Gilberto Pacheco da Costa, meu sócio aqui, e vim. Nas empresas, na construção civil, na incorporação? Nisso tudo. Sim, o Gilberto era um sócio. Sim. E o Gilberto era o grande pensador das empresas, sabe? Ele era o grande técnico, o grande teórico do negócio, né? Ele ficou louco com a ideia, conseguiu logo um terreno enorme ali na Esplanada Capixaba, muito grande, e trocava com o dono do terreno por cotas do empreendimento que ia ser feito. Quer dizer, não entrava dinheiro nenhum, mas entrava um enorme no terreno. Quando nós íamos assinar a escritura no cartório, o rapaz lá do cartório
Disse assim, escuta, mas esse terreno está em juízo, está em litígio com o governo federal. Não podemos fazer. Aí o Gilberto, naquela sagacidade dele, disse, então vamos lançar um prédio em Guarapari. Tem um terreno da dona fulana, você vai lá comprar. Eu fui lá comprar. E que na época Guarapari era... Não tinha prédio, tinha um prédio só. Sim, mas chamava muita atenção. Tinha um lugar, né, de destaque no Brasil, Guarapari, com relação ao Espírito Santo. Mas foi muito engraçado, porque, na verdade, o lançamento não foi bem sucedido, entendeu? E eles fizeram algo que não estava nos meus planos. Eu digo, olha, vocês vão vender a parte de trás. Depois a gente lança no ano que vem a parte da frente. O prédio era um T. Quando eu saí lua de mel, quando eu voltei lua de mel, eles tinham vendido os 2 prédios, lançado os 2 prédios, e estavam vendido 25% a 30%. Aí foi aquela loucura de sair vendendo aquilo. Meu cunhado comprou, tadinho, um andar inteiro no último andar do prédio, e assim foi vendendo para mim, e acabamos fazendo o prédio, né? Atrasou 1 ano o prédio. Mas saiu, né? Comprou de 5 anos, Eu queria fazer um recorte assim na conversa para identificar em que lugar estava a música nessa época. Você continuava ainda com vínculo com a Bossa Nova, com o pessoal? Eu nunca perdi o vínculo com ele. Mas nessa época estava efervescente ainda? Estava... Estava. Num grau talvez um pouco menor, porque aí eu já não tinha mais chance de ir muito ao Rio. A tal namorada que eu falei que eu tinha lá já tinham tomado. Você já estava casado também, né? Estava casado. Pois é. Eu continuei com as amizades lá, mas não era mais um negócio tão importante. Tão próximo, né? Não. A Gazeta, o jornal A Gazeta surgiu em 1928, portanto, o jornal completou agora em 2014 86 anos. Mas o seu tio, Eugênio Queiroz, o convidou para compartilhar com ele a gestão do jornal em 63. E aí esse convite foi irrecusável? Ele foi, de certa forma, porque, veja, aquilo ali era uma empresa que meu pai tinha quase que a maioria das ações naquela época. Então, ele estava se sacrificando os negócios dele particular para um negócio que era do cunhado. Então, eu, como filho, tinha que assumir, pelo menos, não, eu não assumi, eu fiquei coadjuvante, entendeu? Ele depois adoeceu, aí eu tive que assumir, porque não tinha outra alternativa, né? E para mim foi muito prazeroso. Foram as coisas mais gostosas da minha vida, foi a minha ligação com a Gazeta, com o pessoal. Eu tenho muita saudade daquilo. De coisas mais jocosas, né? Tem muita piada. Tem história, né? Tem muita história. Tem erro de imprensa, tem erro de... E as pessoas gostam muito de você, né? Todo mundo faz uma referência com muito carinho da sua pessoa. Sempre com muito respeito e com muito carinho. Isso é muito, muito bonito. E 40 anos quase de história. E durante esses 40 anos, o jornal A Gazeta se transformou na Rede Gazeta, que é a maior rede de comunicação do Estado do Espírito Santo. Nesse período você ficou mais focado. A sensação que eu tenho é que você ficou mais focado no negócio, você se tornou realmente um empreendedor, um empresário. E aí a empresa foi crescendo, vocês foram adquirindo as rádios e vocês foram até chegar no que é hoje. Tá certo isso? Algumas coisas acontecem na vida da gente, eu não diria que casualmente, mas frutos do que não se sabe exatamente como são, né? Por exemplo, a TV Cachoeiro. A TV Cachoeiro foi uma oportunidade que me surgiu sem que eu buscasse. Nunca imaginamos que podíamos ter uma rede com 4 emissoras no interior, né? Isso aí veio por acréscimo, né? Veio naturalmente. No caso de Linhares, o seu Linha resolveu vender a emissora que ele tinha. E a gente foi para o norte. Fizemos todo novo, né? Porque aquilo que tem lá não tem nada a ver com o que era do Pedro, né? Só o canal. O canal aqui a gente comprou. Tem algum momento que você destaca dessa longa história aí de quase 40 anos? Tem, filha, tem. Eu tenho isso muito presente. É o seguinte, vocês vão achar isso ridículo, talvez. Foi no dia em que foi ao ar a TV Gazeta, poucos dias depois, foi a primeira missa. É o momento que eu me lembro lá
era o controle A que chamava. Aquáriozinho, olhando Dom João Batista rezando a primeira missa aqui. Muito emocionado. De poder compartilhar isso com as pessoas, de dividir esse momento com as pessoas. Comunicação tem esse fascínio, né, Cariê? Tem esse fascínio. Tá certo. A gente vai dar uma paradinha nesse momento. Ainda bem. Mas a gente volta em seguida, viu? Até já. Quem procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Programa Linha do Tempo. Um oferecimento Dicma Facilities. Compromisso é responsabilidade. E o Linha do Tempo está de volta, conversando hoje com Cariê. E nós chegamos no ano de 2001, viu, Cariê? Quando você se aposentou. Cariê tem 3 filhos, né? A Letícia, a Beatriz e o Café. Isso. Você passou a direção geral para o Café e se aposentou. Essa aposentadoria foi planejada? Quanto tempo você tinha em mente, assim, até aquele ponto eu vou doar, me dedicar, mas de agora para frente é outro... Não, é outro rumo, é outra história. Eu não diria que a aposentadoria foi planejada. O que foi planejado foi a minha sucessão. Porque o Café, ele estava querendo, junto com o Riegel, Kiepe, disputar esse McDonald's aí, que não existia. Era para fazer ainda, né? E eu achei aquilo que era um desvio perigoso. De conduta dele, perigoso. Do Riegel e de Café. Então eu liguei para a Ilma, né? Está acontecendo isso, nós não podemos concordar com isso. Você se vira por lá que eu vou me virar por aqui. Então, aí consegui que ele continuasse no périplo que ele fez dentro do jornal, da televisão, pelos vários setores que ele percorreu, né? Até chegar à direção geral conosco, né? Então, eu não diria que a minha aposentadoria foi planejada. O que foi planejado foi a minha sucessão. Foi uma estratégia, na verdade. A minha aposentadoria, ela decorreu do fato de eu supor que eu já tinha cumprido a minha missão, né? Foi um processo tranquilo. E que ele poderia me suceder bem. Foi isso. Perfeito. Mas você não se ausentou da empresa, porque você hoje é presidente do Conselho Administrativo, né? Eu continuo. Mas essas funções de conselho, elas não são funções executivas nunca, né? Nem operacionais, elas são funções mais de conselho, né? Conselho é conselho, para dar conselho. Né? Em 2002, você lança Eu e a Sorte, seu primeiro livro. Na sequência, vieram mais 4. Hoje são 5 livros editados. E você também editou um CD, que foi o Esperei por Você. E já nesse momento aí de aposentadoria. Você se voltou para aquele momento lá da Bossa Nova? Foi uma forma de você retomar? Você sente que aquele período da música na sua vida foi interrompido e aí agora você retomou ou não? Ou tudo fluiu e aí agora é uma continuidade? Esse livro, Eu e a Sorte, que foi a primeira coisa que você falou, né? Ele resulta do fato de que eu acordo muito cedo. Eu acordo 4 horas, 4h30, 5 horas. Então, ao tempo que você fica rolando na cama, você vai para a máquina e escreve. Era uma maneira de aproveitar o tempo. Utilizar bem o seu tempo. E, teoricamente, vai mudando. Então, a coisa mais simples e mais fácil de você fazer é contar história. Então, esse Eu e a Sorte são 59, 60 histórias, né? Todas fáceis de contar e tudo.
fragmentos da sua vida. Fragmentos da minha vida também, né? Então foi isso que eu fiz. Quanto aos demais livros, é necessidade de estar ocupado fazendo alguma coisa. Eu estou atrás de um livro agora, que eu não consigo fazer, porque eu não sei fazer ficção. Você chega a ser um saudosista, Cariê? Depende do seu foco. Você está se referindo a que tipo de parcela toda essa da vida história, até toda essa história, principalmente da Bossa Nova, dessas amizades, você ainda encontra com essas pessoas da Bossa Nova, né, dos que estão aí? Você tem esse contato? Você falou do disco que eu fiz, né? Uhum. Por que você fez um disco? Eu fiz um disco porque eu gostava de música, eu gosto de música, continuo gostando, componho, continuo compondo, né? Eu vou ficar conhecido como o cara que fez aquela música que passa na TV Gazeta, que passava na TV Gazeta, né? Uhum. Então, é compositor de uma música só, né? Aí, então, eu fiz um disco para mostrar que eu não tenho só aquela música, eu tenho outras músicas que estão todas no disco. Muito agradáveis, por sinal. Todas. Pois é. Poxa, que Você ótimo. tem o disco, Tenho. Tá vendo? Acompanho os entrevistados aqui. Pois é. E com relação à questão do saudosismo? Não. Não? Não, eu me lembro sempre com muito orgulho, muito gosto, principalmente da minha ligação com a Gazeta. Isso é um negócio imperdível. Eu tenho até crônicas já publicadas no Caderno 3, que é um negócio interno lá nosso, falando do meu relacionamento com a Gazeta. É uma paixão à primeira vista. Né? Vamos falar de hereditariedade. Sim. Porque você me disse que o seu pai foi político, o seu bisavô foi político, nas gerações anteriores tinham muitos políticos, no entanto, chegou na sua geração, essa hereditariedade foi quebrada aí, porque os seus filhos não estão na política e possivelmente não estarão. Talvez os netos? Não, é cedo para diagnosticar isso. Né? Tão jovens É ainda. muito cedo para diagnosticar isso. Houve um momento de ilucidez na minha vida que eu pensei em entrar no MDB. Aí Eurico Rezende, que era senador, soube, alguém disse, o Cariê vai entrar para o MDB. Ele me deu um telefonema, mas Cariê, como é que você vai fazer o Carié? Ele me chamava de Carié. Como é que você vai fazer? Você vai dar um desgosto enorme a seu pai? Vai nada, Eurico, vai dar desgosto enorme. Aí eu disse, já está. Antes de eu tomar a decisão, já estou pronto, já. Imagina, melhor desistir mesmo, né? Não, e tem uma coisa que você falou aí no início aí dessa resposta, que eu acho que política é muito vocação mesmo. Então, vocês, né, até agora, na família Lindenberg e Monteiro Lindenberg, não tem nenhum vocacionado, né, a não ser que seja daí para frente. Bom, falando ainda de hereditariedade, você tem uma família também muito longévula. Seus pais viveram muito, sua mãe viveu 96 anos, o seu pai mais de 90 anos. 94. Portanto, você tem muitos projetos ainda, né? Eu não estou contando com isso não, porque embora eles tenham tido a vida muito saudável até morrerem, né? Meu pai foi quem teve um problema maior, ficou 6 meses de cama e faleceu. Minha mãe foi uma semana. Sim, na semana anterior ela trabalhou. Muito bem. Bom, mas eu não conto com isso, não. Mas estou com um projeto, porque eu também não conto nem com a vida, nem com a morte. Eu não estou achando que eu vou morrer amanhã. Então, enquanto eu não estiver morrendo, enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver pensando, né, livre do Alzheimer. Tá ótimo, você então, tá ótimo. Então, eu vou fazendo as coisas. No momento, eu estou pensando em plantar coco lá na fazenda e estou pensando em criar tilápia. 2 grandes projetos. Produzir mais. Produzir mais. Para a gente finalizar, o que deixa você muito feliz? Olha, é a consciência tranquila e a paz, né? Muito bom. Só isso. Isso é um bem muito grande. É um bem muito grande. Nos dias de hoje, especialmente, né, Cariê? Que a gente vê tanta coisa. Te agradeço muito por compartilhar conosco prazer, todas essas histórias, viu? Obrigado, tá bom. Por ter dividido com a gente esses momentos da sua família, da sua vida. Muito bom.
te conhecer melhor. Tá bom. E depois de agradecer ao Carrier, que você possa voltar na semana que vem aqui no programa Linha do Tempo. E a gente também quer deixar o endereço do nosso programa, do nosso site, para que você possa assistir qualquer uma das nossas entrevistas. programalinhadotempo.com.br. Se você quiser indicar essa entrevista para alguém ou qualquer uma das outras que nós já fizemos, é só acessar o nosso site. Na semana que vem a gente se encontra aqui, viu? Muito obrigada e até lá.